Fala pessoal, Tata Leonardo por cá, mais uma vez nesse quadro maravilhoso. E o tema de hoje é um tema delicado, que eu repito já há anos, mas eu vou tentar trazer uma lógica em menos de 10 minutos para a gente poder conversar um pouco. Bom, quando a gente fala de Exu e Pombagira, muitas pessoas, sacerdotes, sacerdotisas, afirmam que é inevitável a ligação de Exu e Pombagira com demônios. Mas será que isso de fato é verdade? Vamos fazer um aprofundamento para a gente poder entender? Bom, nós entendemos que a Quimbanda ela foi formatada no nosso país Brasil e que houve esse enxerto, ou seja, mão humana se metendo no que é sagrado, trazendo assim essa própria cultura dos demônios para dentro do culto criado aqui chamado Quimbanda. Nós sabemos disso. Isso é inevitável, está documentado e muita gente, inclusive, concorda com isso. Porém, o que a gente tem que entender é que quando nós falamos de Quimbanda, a gente está falando de uma necrolatria, um culto a um morto, um culto a um espírito que teve uma vida, que muitas vezes foi sacerdote ou fez parte de um culto ancestral e que mais uma vez vem aí para cumprir sua missão conosco. Nós sabemos disso também, ok? Quando nós vamos para os demônios, nós sabemos que, primeiro, essa catalogação que foi feita com os daimons é algo extremamente cristão. E isso acontece a partir do século XIV, século XV, quando nós temos assim os primeiros grimórios, catalogando muitas vezes deidades, divindades de outros povos até mesmo antigos, como demônios. Então, nós entendemos que houve isso no século XIV, 15, 16 até os dias atuais, ok? Então entendemos isso. Compreendemos também que essa prática que nós temos hoje, chamada de Quimbanda, é um culto de morto, onde você trabalha com aquele espírito que foi morto. E muitas pessoas dizem que essa ligação ela é inevitável por conta de muitos arquétipos terem uma certa ligação ou se parecerem até mesmo com os demônios. Mas e antes? E antes dessa entrada aí dos grimórios do século XIV, XV e XVI, nós sabemos que os nomes que nós vemos hoje, de forma muito prática, Tranca-Ruas, Pombagira Cigana, Maria Padilha, Mulambo, Caveira, nós sabemos que isso é um nome moderno. Podemos até afirmar que de 1900 para cá, antes o que você tinha era um morto trabalhando. Então nós sabemos então que esse culto ancestral ele já existia, era praticado, às vezes até de forma proibida, porque a gente teve um período ali, né, de escravidão, e que automaticamente, com o modernismo, foi enxertado essa questão de demônios dentro do culto afro. Só que eu vou chamar você para uma lógica. Digamos então que você é um espírito que sofreu com todo esse processo de escravidão e que veio para trabalhar em dias atuais dentro de um culto que é uma necrolatria, necro de morto, latria de adoração a morto. Então você vem para dentro de um culto aonde você sai de um processo de escravidão, se torna um espírito e vem para auxiliar e trabalhar, fazer as suas práticas muitas vezes que você fazia lá no passado, sendo que você está ancorado com um espírito que é tido como demônio, sendo que é deuses de outras culturas, como se esse espírito te ancorasse, para não dizer você ser um servo dele ou um escravo. Qual a lógica disso? Ou seja, a pessoa passa por um processo de escravidão em vida e depois espiritualmente ela continua escrava, detalhe, não de um demônio, mas de uma deidade de outros povos. Então isso não tem momento algum lógica, porque nós sabemos que esse enxerto ele é muito mais recente, porque o culto ao morto ele é muito anterior a esse enxerto que se acontece. Claro que algumas tradições entendem dessa forma e a gente vai respeitar, não há problema algum, mas o que a gente tem que usar de lógica é que não é porque tem um enxerto que é algo muito mais recente que formatou esse culto que vai ter essa ligação tão direta. Então, não. Exu não é demônio, respondendo aí a outras dúvidas que possam surgir. E nós não acreditamos que Exu está abaixo de um demônio. Não vemos problema nenhum em você ter um culto a demônios e um culto a Exu.
que é morto, não há problema algum. Mas mixar, no mínimo, é você querer colocar uma cultura acima da outra. É você fazer meio que uma escravidão espiritual de forma muito velada, com palavras bonitas, rebuscadas, aonde as pessoas muitas vezes não entendem. Pensa nisso. A gente se vê no próximo vídeo. Compartilha, curte, deixa seu comentário e até o próximo vídeo nosso. Fui.